Você sabia que o banco mais sustentável do mundo é aquele que você conhece pelo amarelo e azul? Um Banco do Brasil verde. Vivemos esperando dias melhores. Para nós, sustentabilidade é mais que uma palavra. É o nosso propósito de cuidar das pessoas e do futuro do planeta. Vivemos esperando dias melhores. Trabalhamos pela energia renovável e pela redução da emissão de gases do efeito estufa. O Banco do Brasil é o maior financiador da agricultura sustentável no país. Incentivamos uma economia mais inclusiva. Transformamos a vida de milhares de brasileiros todos os anos por meio da Fundação Banco do Brasil. Dias melhores pra sempre. E pensando no futuro, lançamos 10 compromissos de longo prazo em sustentabilidade. Por tudo isso, somos reconhecidos internacionalmente como um dos bancos mais sustentáveis do mundo. Dias melhores. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Boa noite, eu sou a Carol Nogueira, sou coordenadora de criação do Festival Desenho Vivo. É com muita alegria e um pouquinho de tristeza que a gente começa agora o webinário Casa como Desenho, Desenho como Casa, nosso último webinário dessa primeira edição do Festival Desenho Vivo. Nos jardins do CCBB Brasília, nas redes do Banco do Brasil e do próprio festival, nós temos realizado ateliês para crianças e adultos, webinários, uma mostra de animação, debates e uma desenhoteca, que já recebeu literalmente centenas de crianças desenhistas. Um mês todo dedicado ao desenho vivo, a força do desenho na sua relação com o mundo, com tudo que nos cerca. A capacidade do desenho de traduzir ideias sobre as quais as palavras não dão conta. Esse desenho na sua dimensão ampliada, feito com lápis, tesoura, com barbante, mas também com a sombra dos prédios, com as palavras, desenhos, enfim, com as ideias. Tudo isso tem sido possível graças ao apoio dedicado de um grupo grande de profissionais, hoje aqui representados pela Janaína e pelo Virgílio, que fazem a tradução em Libras com a gente, além do Marcelo e do Wallace, que estão na transmissão conosco, a Maju fazendo a cobertura nas redes, todos nós trabalhando sob a curadoria do Gregório Soares e a coordenação de produção da Joana Miranda. Esse webinário de encerramento é muito importante para o festival e para mim também, que participei como ouvinte das deliciosas conversas que culminam aqui na noite de hoje. Relacionar casa e desenho é algo tão natural, né? Assim, fazer uma casinha talvez seja o reflexo mais imediato quando alguém pede para a gente desenhar alguma coisa. Mas os 5 artistas que estarão conosco aqui na noite de hoje aconchegaram esse tema em lugares que vão muito além do óbvio. Dos quintais de infância, da casa, das tias, das avós, a uma planta que nasceu no chão de um apartamento em São Paulo, de sonhos assustadores aos mais diferentes e diversos ninhos, e cadernos que se tornam casas nos momentos mais importantes das nossas vidas. Essas obras, os desenhos, as reflexões que a gente vai visitar na noite de hoje, representam realmente voltar para casa. Toda a beleza que vamos testemunhar foi conduzida pela educadora, autora e artista Estela Barbieri e pelo artista e ilustrador Fernando Vilela, ambos responsáveis pelo Espaço Biná, um refúgio de educação e arte que funciona em São Paulo. A Estela foi curadora do Educativo da Bienal de Artes de São Paulo e diretora da Ação Educativa do Instituto Tomiotaki. Ela é assessora de artes e de educação em diversas escolas e museus. O Fernando Vilela é mestre em poéticas visuais pela ECA USP, já publicou 25 livros ilustrados em 11 países e possui obras em coleções importantes como a do MoMA em Nova York, no MAM em São Paulo e a Pinacoteca do Estado de São Paulo.
A mesa vai contar ainda com a sorte da presença dos artistas Ana Paula Oliveira, Fabrício Lopes e Laura Gorski, que eu tive o prazer de conhecer durante o festival, mas que vão ser apresentados para a gente pela Estela e pelo Fernando, a quem eu tenho a alegria de agradecer a presença, a condução dos trabalhos ao longo desse último mês. Chamo os dois, então, aqui para participar com a gente. Boa noite, Estela. Boa noite, Fê. Boa noite, Carol. Obrigado pela presença. Estamos nas mãos de vocês. Estela, o microfone seu acho que está desligado. Tá. Que delícia, Carol. Obrigada por nos receber aqui. A gente está muito feliz de estar chegando aqui esse dia, depois de tantos dias maravilhosos que a gente teve conversas, viveu experiências juntos, né? Então, acho que agora a gente vai abrir com o nosso trabalho essa noite de hoje. Obrigada a você, ao Gregório, a toda a equipe, por nos convidar e também por dialogar com a gente, trocar com a gente. Muito bom, obrigadíssima. Oposições sindicais, Poder Popular, quarto ciclo. Movimentos sociais, acolhimento, alfabetização política. Condições subjetivas, condições objetivas. Qual a razão da nossa esperança? O sentido histórico da vida. Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do massacre, tempo da demarcação, cantos do cipó.
uma casa que era um sim para as crianças e talvez um não para suas habitantes. Uma casa onde moravam 3 mulheres sozinhas, 3 mulheres silenciosas, 3 mulheres que nunca tinham beijado um homem e nem uma mulher. 3 mulheres que tinham seus sonhos escondidos. Os almoços eram longos e tinham um silêncio profundo. Só o barulho do relógio de corda com seu pêndulo falava naquele espaço. E eu, uma menina animada, interrompi o silêncio, fazendo perguntas e cantando. O amor e o descontrole nunca fizeram parte da vida daquelas mulheres oprimidas. E a comida revelava essa atmosfera, com muito chuchu refogado, arroz, um feijão pouco temperado e uma carne de panela pálida. Dentro delas, a vida era poderosa, mas guardada, escondida, como tesouros misteriosos que nunca serão encontrados. Os vídeos e trabalhos apresentados agora, eu gostaria de dizer quem é que fez cada um dos trabalhos. O primeiro trabalho, que era o caderno de desenho, foi feito pelo Fabrício Lopes. Fabrício Lopes é gravador, faz gravuras, faz instalações, é educador também. O segundo trabalho é da Laura Gorski, que é Aquela Casa no Mar. A Laura também é uma artista que pesquisa muito a natureza, as relações com a natureza. A Laura também é educadora. O outro trabalho que apareceu das explosões é do Fernando Vilela. O Fernando também é ilustrador, autor de livros, artista, também gravador, assim como o Fabrício. O terceiro é um trabalho meu, que sou artista e educadora, e o último trabalho, o quarto é um trabalho meu, e o último trabalho é o da Ana Paula Oliveira, que também é artista, bordadeira, faz instalações, faz desenhos, faz fotografias, vídeos. Então, é um prazer enorme estar aqui com esses artistas com os quais a gente conviveu durante vários encontros num mês, e foram encontros de muita troca, de revolver experiências, de
possibilitar outras experiências, que resultou nesses trabalhos. Então, agora eu vou ler um texto aqui para vocês e vou pedir, então, para o Marcelo passar algumas imagens. O desenho da casa, o desenho como casa, a casa como desenho. Tantos andam sem casa e fazem seus desenhos andando pelas cidades, pelas estradas. Tantos transformam os lugares em casa. Para esse grupo de 5 artistas, a casa e o desenho revelam intimidade, ancestralidade, rupturas, construções vivas de ideias. Cada um de nós se aproximou desse assunto por uma movência singular, alimentada e desdobrada na partilha de sentimentos e ideias, de desenhos. Cada um de nós fez bradar, fez nascer, fez brotar, sonhar, explodir. Dizem que quando um vidro explode, é capará. Dizem que é um sinal de sorte, de proteção. Será que nós procuramos a sorte? Os encontros são uma sorte. Esses encontros acenderam memórias para sentir dos outros, para presenças frescas de um passado, às vezes prazeroso, às vezes amargo, que nos constituem. Os cadernos são casas abertas, espaços de liberdade, marcam experiências abrigadas pelas páginas que, às vezes viradas, ventilam pensamentos. Mas os objetos, as materialidades, as leituras, os filmes se constituem de casas para as nossas perguntas, nossos devaneios, nossa solidariedade, herança e constituição. Esses quintais me habitam desde sempre. Ando pelos corredores como quem corre no tempo. Muitas linhas, poucas linhas, paredes regadas de histórias. Cada quartinho, cada planta que nascia, cada pessoa que era encontrada nesses quintais, cada inseto, cada jabuticaba que caía do pé, tudo isso povoava junto aqueles lugares de fabulação, aqueles lugares de correria e gargalhada, aqueles lugares de espera pelo bolo que estava assando ou pela limonada fresca que ia ser tomada em seguida. Aqueles quintais abraçavam a intimidade e também os segredos. Abraçavam o tempo vazio, o espaço vazio. Aqueles quintais eu percorro como quem percorre algum lugar muito conhecido, observando as manchas nas paredes mofadas, os antúrios, a lama que se formava nas poças d'água, a ventania, o vendaval. Aqueles quintais eu percorro em minha imaginação nas casas que não existem mais, com as pessoas que já se foram, nos encontros que ainda tenho, num desenho que se faz presente na minha imaginação. Naqueles quintais, alguma coisa muito misteriosa acontecia, assim como uma alquimia, que gerava curiosidade, muita alegria, que gerava brincadeira, faz de conta que agora eu era. Como é difícil fazer de conta que agora somos outra coisa a cada dia. Aqueles quintais são manchas, são linhas, são pontos, são desenhos na minha imaginação, no meu coração, em ritmo, entoada, de sanfona, eles me habitam de uma memória que renasce, que se fecunda ao ser lembrada. As linhas tortuosas, errantes, de alguém que nunca foi boa desenhista, se faz presente em cada página, manchada, em cada página encarnada, em cada página vivida.
Agora eu passo a palavra para o Fernando. Bom, boa noite a todos. Eu queria contar para vocês um pouco que essa trajetória que a gente construiu juntos, nós 5, partindo do desenho da casa, a gente resolveu compartilhar com vocês de formas variadas nessa noite. E eu vou ler aqui rapidamente uma pequena reflexão sobre o desenho. Desenho é uma escrita direta, brota da relação dos olhos com a mão, permeado pelo coração. O desenho é um tipo de alquimia, onde a vontade do espírito plasma a matéria num conturbado risco errante. Desenho é o rastro que sobrou de caminhos inventados. Enfim, no nosso trabalho, o desenho, né, que é algo tão ancestral, se a gente for pensar que o homem desenhou antes de falar, ele tem um campo expandido que ele pode acontecer no espaço, pode acontecer na memória, e no meu trabalho aqui, compartilhado com essa turma maravilhosa, ele nasceu desse mais de ano que a gente está na pandemia, do dia das coisas prosaicas, né? Eu ficava em casa desenhando objetos, sempre quando eu tomava um copo d'água, eu me encantava com a transparência da água, a transparência do copo, e buscava encontrar algo que era muito mais do que aquele copo d'água. E à noite, eu também era atravessado por sonhos, pesadelos, caminhava por lugares enigmáticos, na iminência de ser atacado por algo desconhecido, e eu tentei trazer isso para a experiência do desenho. Então, vou pedir para o Marcelo passar algumas imagens de cadernos, né, e anotações, onde essas coisas acontecem. Por exemplo, aqui são imagens de sonhos que eu tentei transformar, de certa forma, em narrativas sequenciais. Aí pode passar, Marcelo. E a ideia do copo explodindo é uma ideia simbólica mesmo das explosões que acontecem dentro da gente, né? Quando você come qualquer coisa, as suas enzimas têm que explodir as moléculas para você digerir. As explosões estão em todos os lugares, né? Então, pode passar. Aqui é de um sonho também, que eu imaginei que eu tinha um objeto, eu sonhei que eu estava com um objeto na mão, que eu cortava e soldava, e eu achei essa imagem muito alquímica. Então, esse é um plano de uma narrativa que eu ainda não fiz, mas é uma ideia. Pode passar. Bom, aqui são fragmentos de sonhos que se tornaram imagens. Pode passar. Esse é um sonho são sonhos todos explosivos, né? Isso aqui é um lobo atacando uma pessoa, isso aqui é uma situação no trânsito, acho que só eu entendo, né? Mas, enfim, o que eu busco é mais a vibração gráfica e essa tensão que o desenho pode carregar. Pode passar. Esse é um detalhe. E aí esse desenho eu desdobrei em outro. Pode passar. Fui aumentando, tentando trazer a emoção que tinha essa situação mais do que o que aconteceu, né? Que foi um ataque de um lobo. Pode passar. Aí eu levei esse desenho para uma tela. Aí eu acho que você pode ir passando uma depois da outra, Marcelo, por favor. Bom, essa já é a tela, já pintada. Eu senti necessidade de trazer materialidade para esse trabalho, mais do que a linha. Isso é óleo sobre tela, pode passar. Um outro, né, é a presença desses animais, assim, ameaçadores, que ao mesmo tempo acabam sendo afáveis, né? Esse touro enorme, pode passar. Esse foi uma imagem também de uma parede de bois empilhados, mortos, que
eu andava por esse corredor, nasceu esse desenho no caderninho, pode passar. Aí desenhei na tela, também foi virando uma pintura. Aí podemos ir. Aí podemos ir passando, Marcelo, até o final agora. São os detalhes desse trabalho. Então, a ideia da alquimia é um pouco essa coisa de trazer uma matéria grossa que você não controla direito, né? De tentar levar um pouco o descontrole como forma de, enfim, tentar trazer alguma coisa que não parte de um projeto, mas de uma experiência. Bom, e aí esse é também uma outra cena que esses trabalhos não estão terminados aí, podemos passar, e aí podemos terminar aqui, né? Essa é uma cadeira que acabou fazendo parte da pintura, e aí eu termino aqui e passo a palavra para Ana Paula. Olá. Bom, feliz de estar aqui com todos. Esse trabalho, essas semanas que a gente passou, foram muito intensas. Elas trouxeram muitas reflexões. Foi intenso, foi muito bom o que aconteceu. E eu gostei bastante por poder mostrar aqui um pouco do meu desenho, coisa que andou acontecendo quando começou a pandemia, nas minhas últimas exposições, coisa que eu nunca fiz, mostrar desenho. Acho que eu criei coragem e acabei mostrando. Eu vou falar aqui um pequeno texto um pouquinho mais sobre o que é a casa, né? Algo particular aqui na minha apresentação. E vou mostrar vai ter algumas fotos, e depois vai ter alguma coisa sobre o desenho também, de um vídeo que eu gravei de um caderno meu, porque a gente acabou, né, entrando muito nas mapotecas dos cadernos, e uma coisa bacana falando sobre o desenho. Então, eu vou ler para vocês aqui rapidamente o meu texto. A casa é feita de gente, tijolo, barro, cimento, de papelão ou estrelas. Mas tem gente, senão não é casa. Também pode ser com uma gente ou com várias gentes. Quando uma casa vai para gente, devemos entrar e podemos sair. Mas muitas casas vazias tinham gente, e ficam só. Continuam sendo casa. Quando entra, dá um aperto no coração. Sinal de que a casa é feita de gente também. Tem umas imagens sobre as coisas da casa. Acho que pode passar. E a casa, para mim, são as coisas da casa, né? Quando fala casa, eu nunca pensei em casa, eu sempre pensei nas coisas da casa. Essas fotos são umas ferramentas pode passar, que o meu avô, ele fazia celas, e ele tinha essas ferramentas. Meu pai, muito ligado a ele, me deu essas ferramentas. E pode passar. Depois que meu avô fazia celas, tal, ele acabou a cela, né? Porque não tinha mais cavalo, ele começou a fazer maletas, e eles criaram uma fábrica chamada Fumala. Isso tudo em Uberaba, tá? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais, e pode passar. Acho que pode passar. Essa é uma pequena bolsa, né? Que
também apareceu, surgiu, ops, peguei para mim, porque eu adoro essa bolsa para passear. Isso, pode ser a máquina. Isso, essa aí é uma máquina que o meu tio, avô, que era... Na época não era nem historiador, ele escrevia no jornal de Uberaba, ele contava as histórias de Uberaba. E essa máquina é a máquina dele, que ele escrevia lá no fundo da casa. Que o avô querido pode passar também. Cadê? Tem outros, tem outros. Bom, então acho que a gente pode passar para... Tinha mais uns vídeos, mas enfim, a gente pode passar para o desenho, então. Uma pequena reflexão de... esse aí são uns pratos. Aí, gente, deve ter uns... Acho que quase 500 anos. São pratos de todas as gerações que eu acabei guardando também. Então, essas são as minhas casas, né? que eu moro um pouco e que agora estão aqui na minha casa, que eu guardo com carinho. É interessante como dura a pintura, né? Ela mantém a mesma. A sujeira, o sujo a mesma também, né? A sujeira são as lembranças. As lembranças, vários natais, ano novo. Toda a reunião que a família tinha. Era usado e a aqui, pintura né? da tia Freira. Por isso que eu guardo assim, eu não consigo fazer outra coisa. Muito. A não ser guardar assim. Tem, de vez em quando abrir e olhar. Isso, acho que a gente pode ir para o desenho agora. O desenho estrutura o papel. O traço trava o espaço do papel, da folha de papel. Um só existe pelo outro. O desenho, o papel, a linha, eu. As máquinas se movem dançando o espaço e desenham os prédios dia após dia sem parar. O volume e linhas constroem o espaço. Estou treinando como desenha a escrita a caneta tinteiro. É um desenho apagadinho mesmo, tá? É que conforme vai construindo o prédio, o desenho vai apagando, ao contrário. Aí, agora tem alguns desenhos que, como eu disse, eu nunca apresentei desenhos, né? Então, na minha última exposição que eu fiz, no Man do Rio, eu resolvi das caras, e aí foi a primeira vez que eu apresentei, eu acho que a primeira ou segunda que eu apresentei uma pintura que eu fiz no Jardim Botânico, com Nanquim, e pode passar, que foi um desenho de observação, eu falo desenho, não é pintura, um desenho de observação da palmeira que o Dom João plantou. Essa aí é filha da palmeira que o Dom João plantou quando veio aqui, e eu resolvi, né, enfim, fazer esse desenho da pintura lá no Rio. Pode passar. E aí eu juntei com a minha exposição. Pode passar. Essa pintura, ela ficou de um jeito, esse desenho ficou instalativo, ele tem 20 metros por 1,5, acho que é 1,5, 1,80, o tamanho de um rolo de papel. Eu fiz ao longo dessa pintura, pode passar.
Depois eu apresentei esses desenhos também em Nanquim, com umas intervenções de... Isso são metalizados, né? Insetos metalizados. Pode passar? Aí é um casulo de borboleta fundido em ouro, o outro é banhado a ouro e o outro é uma metalização de uma borboleta. Pode passar? Esse também, Nanquim, pode passar? Seu detalhe, pode passar? E esse é um trabalho que está em andamento já há um tempo, que eu também apresentei, né? 3 trabalhos. É uma ave de rapina, e pode passar, esses montes que estão... esse trabalho chama Ensaios para Voo, pode passar. Esses montes de papel, cada bloco, cada monte de papel tem o da cara, né, o do rosto da ave, o outro vai ter de estudos de garras da ave, e o outro são estudos da asa. Esse trabalho está em andamento, e eu retomei ele, engraçado, na pandemia. Eu estava estudando voo, e aí eu fiquei aqui fazendo isso. Pode passar? E aí foi aqui, quando a gente começou a trabalhar, que surgiram muitas coisas, e que isso é uma coisa que a gente vai mergulhar, né? Eu vou mergulhar nesse trabalho, que é uma toca com os lugares para as minhas galinhas chocarem. Pode passar? Eu gostei muito dessa estrutura de linhas, enfim. Eu ando trabalhando lá um pouquinho com o meu nanquim, pode passar, e pensando um pouco nessa casa que está aí dentro. Pode passar? É a toca do meu coelho que esburaca, e eu acabei abrigando um pouco. Pode passar? Essas imagens são imagens que eu ainda vou trabalhar, pode passar? Aí é um pouquinho... Ana, só aproveitando, te interrompendo aí, só para dizer que é muito legal você trazer o desenho. Fiquei pensando aqui, o desenho seu, que, por um lado, ele está aí, né, no espaço da natureza, e eu vejo que a casa que você começa passeando, né, que o primeiro vídeo que a gente mergulhou foi a toca do coelho, né? Aí o seu desenho foi um desenho audiovisual, e o desenho eu vejo também ele saindo das antigas toalhas de mesa com seus pais. Achei sensacional ali, aonde as marcas dos copos de vinho, as migalhas de pão que estão indo todas para o ar ali, acabam trazendo um pouco da memória, né? O desenho como memória. Então, acho que, apesar dos trabalhos está mostrando coisas diferentes, eu acho que existe uma conversa aí, né, dessa narrativa do desenho expandido, né? Uhum. Muito, muito legal. Eu acho que podia passar a palavra para o Fabrício, Ana. Sim, está ótimo. Olá, tudo bom, Virgílio, Ana, Fernando? É um prazer imenso participar desse fechamento aqui, Desenho Vivo, né? Um projeto acho que tão precioso para todos nós, assim, no momento que a gente está vivendo aqui, desse país. E eu gostaria de pedir para o Marcelo rodar, é uma sequência de imagens de ateliê, um ateliê casa. Então, parte sempre de um sonho. Essas prateleiras, elas fazem parte de um sonho recorrente, um sonho de infância, né? Com brinquedos dispostos numa prateleira. Isso tinha uma recorrência e se tornou realidade depois, muitos anos depois, eu encontrar meus filhos no ateliê e preparar essas prateleiras para eles. Esse deslumbre da magia do ato de desenhar, né? Quando criança, seja o Daniel Azulay, o Clodovil, ou um professor do telecurso de 2º grau, qualquer pessoa desenhando ao vivo era mágico. Assim como meu professor Aldo, um professor de desenho geométrico,
que nunca deu 0 para ninguém, mas sempre 1, porque existia sempre algum conhecimento guardado ali naquele aluno. A travessia que o desenho nos proporciona, né, e isso eu também relacionei encontrando no enfrentamento com a maré, buscando ali os mangues perto da cidade onde eu nasci e ainda moro, em Santos. O que veio antes de nós, o que é ancestral, o que é ontológico, o desenho que sacraliza a realidade. Todos esses ossos que nós encontramos pelo caminho, e essa certeza de que somos criaturas moventes. A perseguição da imagem, né? Essa transferência sucessiva do desenho e desses suportes em diversos estágios de gravação. Então, o desenho vivo na matriz a ser gravada. A experiência que transborda de uma superfície para outra, também inundando essa casa-ateliê. O Jacques Martel, um luthier quebequense, que me deu esse estojo de ferramentas para que eu pudesse desenhar cavando na madeira. A fascinação pela superfície gravada e a potencialidade do desenho transformado na madeira. Voar é utilizar o corpo todo como se fosse mão. Uma frase do Willem Flusser. Cada corte na madeira que subtrai matéria e adiciona luz, construindo a casa dessa imagem desconhecida. A cidade-porto, o ateliê casa estuário, cercado de água. A glória do amor, que é o que nos move. Criar, resistir, crescer, romper, ocupar e tocar fogo em qualquer racista, genocida ou borba-gato que houver por aí. Com isso, eu passo agora para a Laura, uma grande amiga aí que eu fiz nesse mês de conversas. Contigo, Laura. Obrigada, querido. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, partilhando um pouco das profundezas dessa intimidade, dessas intimidades que navegamos juntos, e acho que cada um trouxe um pouco desse universo para compartilhar, e como muitos de vocês já foram dizendo, né, eu acho que esses encontros foram muito preciosos, no sentido da gente poder abrir nossos cadernos, nossos sonhos, nossos desenhos, nossas casas, juntar tudo isso. E eu acho que essa medida da partilha, da intimidade é muito preciosa e requer um acolhimento, né? Para a intimidade ser partilhada. E eu acho que esse grupo foi um lugar de acolhimento, foi a própria casa, acho que nossos encontros foram a própria casa, e também eu gostaria de celebrar esse festival Desenho Vivo, que também eu sinto que acaba abrigando muita gente. E aí, seguindo aqui nas águas do Fabrício, e também abrindo páginas dos cadernos casa,
trazendo um pouco das intimidades partilhadas, eu vou ler um trechinho de umas anotações e vou pedir para o Marcelo ir passando as imagens enquanto eu for fazendo essa leitura. Amanhecer no rio das lembranças. Um rio entrou pela fresta da porta. O chão virou um espelho d'água, e tudo que é céu virou chão, e tudo que é chão virou céu, e começou a brotar. Nos tacos, as raízes desenharam o novo chão que agora é terra na nova morada. O colchão pingando no meio da noite. Estourou a bolsa, inundou a cama, acordei sem saber se estava no mar, no rio, lençóis de água pingando na madrugada. Acordar em sonho e vigília. Desmontar a cama. Virar o colchão. Rio não tem lado, em qualquer lugar é estar no meio. Com os pés submersos, fui tirando as camadas que cobrem a cama. O que aquece são as 3 mantas tecidas por minha avó Maria. Ponto por ponto. Não tem como acelerar. É um ponto após o outro que faz o tecido da manta que cobre. Na madrugada molhada, encontrei com minha avó no rio das lembranças. As mantas que aquecem não molham. A água passa através delas. Fogo de proteção nunca apaga. Encontrar a minha avó no rio e caminhar até o mar. Chegar em casa. Andar de casa até a casa. Ser filha, neta, sobrinha de mar, de Marias. Com as minhas Marias nadar. Me lembro do tempo em que escrevia na padaria, depois de nadar. Era ritual. Acordar, caminhar meio dormindo, meio acordada, e só acordar mesmo na piscina. Barriga vazia, o sonho se espalhando pela água. Alguns boiam, outros afundam. Outros nem chegam a chegar. Sempre perco a conta das chegadas, puxando o fio dos sonhos. Piscina vira extensão da cama. Melhor não contar e continuar a sonhar. Já alguém deitou água à casa hoje? Todos os dias, a avó regava a casa como se faz a uma planta. Tudo requer ser aguado, dizia ela. A casa, a estrada, a árvore. E até o rio deve ser regado. A noite e a casa. A noite reúne a casa ao seu silêncio, desde o alicerce, desde o fundamento, até a flor imóvel. Apenas se ouve o bater do relógio do tempo. A noite reúne a casa a seu destino. Nada agora se dispersa, se divide. Tudo está
como se preste atento. O vazio caminha em seus espaços vivos. Liberdade. Aqui nessa praia, onde não há vestígio, aqui nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente, puro espaço e lúcida unidade, aqui o tempo, apaixonadamente, encontra a própria liberdade. Obrigada, Marcelo. Laura. Oi. Eu queria fazer um pequeno comentário dos seus trabalhos. Eu escrevi aqui, enquanto você falava, 3 linhas, e aí eu vou tomar a liberdade de ler. O desenho geométrico dos tacos de madeira do piso de sua casa, aliás, do desenho geométrico dos tacos de madeira do piso de sua casa, Laura deixou que o verde brotasse do chão da sala, retângulo vivo que subiu a caminho do teto. Enquanto longe dali, a casa vazia, preenchida de mar e horizonte, deixava que o vento contasse outras histórias. Que lindo, Fê. Lindo é o seu trabalho. Obrigada pela partilha. Essas nossas trocas vivas, né? Pensando no desenho vivo, na casa viva. E aí você trazendo essas suas generosas linhas, eu fiquei pensando nessa troca viva, né? Que a gente foi tendo dessas nossas conversas. Muito bom. E eu acho que agora a gente entra na terceira rodada, né? A gente teve aqui 2 rodadas, a primeira com os trabalhos, essa segunda rodada, cada um falando um pouco, e a que a gente planejou esse nosso webinário em 3 momentos. E agora a gente já inaugurando aqui um comentário sobre o outro, vamos entrar no Vale Tudo, que é o que a gente gosta mais. O Fê, posso só fazer um comentário que eu esqueci? Por favor. Depois daquele primeiro trecho que eu li do caderno, o trechinho que eu li de regar a casa é desse livro aqui do Mia Couto, que é Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. E aí é um trecho quando a avó pergunta, né? Alguém já regou a casa hoje? Já deitou água à casa hoje? Então, eu tenho me feito essa pergunta diariamente, no sentido de deixar a casa acordada, de deixar o desenho vivo, né? Como se fosse uma pergunta despertadora, assim, tipo, acorde, eu já reguei a casa hoje? A gente já regou a nossa casa, as nossas pessoas, os nossos objetos, as nossas relações, o nosso tempo interno, os nossos desejos. E os outros 2 poemas que eu li na sequência são desse livro da Sofia de Mello Breiner Andresen, Coral e Outros Poemas, que são Liberdade e A Noite e a Casa. Muito bom. Eu queria falar uma coisa que me dá a sensação, né, vendo vocês todos falando agora, que, na verdade, eu sinto que os nossos encontros, e isso que o convite do Greg, da Carol, nos possibilitou, foram um encontro com pequenas delicadezas e liberdades, né?
Então, é esse espaço para trocar ideias, para vasculhar coisas que nos interessam dos objetos da nossa vida, de textos que a gente já leu, dos nossos cadernos, e como isso é valioso, né? Como é valioso a gente dar tempo para ter uma conversa solta, que uma coisa vai trazendo a outra, né? E como isso é um ato político, esse ato político de respeito ao tempo do outro, à delicadeza do outro, e como a gente está precisando disso nesse momento do nosso país, né? Criar nuance, não fazer escala industrial, fazer escala artesanal, de um para um, né? A escuta do outro, a percepção do outro. Eu estou muito grata mesmo à disponibilidade desses encontros e de ter vivido isso junto, assim, de ter podido, numa época de pandemia, num momento que a gente está trabalhando muito também, ter esse tempo da sexta-feira de manhã para ouvir uns aos outros, para se ouvir, né, para ter atenção a si também. Então, acho que foi um privilégio que esse festival nos possibilitou, né, esses encontros tão bons. Estela, eu acho que o que você está colocando é interessante, que a gente foi construindo, né? Para quem está nos assistindo, a gente tinha um encontro por semana, mas não havia um planejamento do que a gente ia fazer. Simplesmente as experiências de cada um iam acontecendo e a gente compartilhava, né? E vendo aqui o que a gente está compartilhando com vocês, pelo que temos pouco tempo, né? Mas é uma pequena parte de tudo que a gente produziu, pensou, conversou. E tem umas conversas que vão aparecendo aqui dos trabalhos, né? Dos bordados da Estela com os bordados da Laura, o Fabrício, né? Eu fiquei encantado com os cadernos feitos com caneta Bic, né? A caneta Bic, né, ela é tão prosaica, ela é encontrada na cozinha, do lado da agenda, e parece que o Fabrício, ele pega a caneta Bic e ele meio que psicografa uma memória que se torna narrativa, e aí ele refunda a casa dele para gente que vê os cadernos e que não conhece a casa dele, mas os objetos ganham outra densidade, o ventilador, os espaços, nesse vibrar nervoso da caneta, né, coisa de gravurista, né, que gosta de riscar, do vibrar gráfico do negócio, e aí o caderno, pelo menos, a cada página você vai sendo levado por essa caneta enlouquecida, né? Eu, assistindo já mais do que, acho que pela terceira vez esse vídeo, entrei numa outra viagem, né, da condução da prosaica caneta Bic na mão desse cara enlouquecido. Bacana isso eu percebendo agora, né, olhando isso tudo que a gente organizou para essa grande apresentação, que para mim foi um start, né? Foi uma semente, foi o taco da Laura que está crescendo aqui, né? Nessa experiência que a gente passou, que ficou para mim foi assim, sabe, a coisa do acolhimento mesmo, e que é uma coisa da casa, né? Me senti super acolhida, e hoje eu fiquei assim, né, querendo apresentar minhas coisas. Eu peguei essas peças do meu avô que ele fazia celas, são umas peças tão maravilhosas, quando eu uso, assim, eu estou trabalhando no meu ateliê, é tão íntimo, sabe? E aí eu lembrei do Fabrício, né, daquela voz, dessas gravuras, desse texto belíssimo da Estela, desse sonho que o Fernando
Falei, gente, cara, como é que a gente vai falar tão rápido, né? A gente precisa... tudo isso que anda acontecendo, eu acho que ao longo desses 2 anos, esse projeto maravilhoso, né, do desenho vivo, é um desenho vivíssimo, o desenho é uma coisa muito sensível, uma coisa muito íntima. Enfim, muito bonito isso aqui que a gente conseguiu reunir. Eu tenho a impressão também que, ouvindo todos vocês, e desde a nossa primeira conversa com o Greg, né, a partir do convite da Estela e do Fernando, me veio a constatação da urgência que um projeto como esse tem num país como o nosso, né, onde a gente está tratando ainda de letramento visual. Né? Então, quando eu vejo aquele banco com uma prancheta e aquelas crianças desenhando, aquele jogo, aquilo é muito emocionante, é muito potente, é muito forte. Né? Quando o Fê traz essa psicografia aí, com a caneta Bic, eu entendo plenamente mesmo assim que o desenho, ele é um sismógrafo identitário. Né? Eu não acho que é claro que a gente pode avançar em questões de valor, né, de valor estético, ou da primazia ali da técnica, dos materiais, mas essa beleza identitária, ela está no traço de cada um, né? Ela carrega mesmo a vibração daquela criatura movente que está ali se utilizando de um material para registrar, assim como o Fernando bem falou, essa conexão entre a cabeça, o espírito e a mão. É isso mesmo. Eu acho que isso, para nós, é muito urgente mesmo, assim, porque, novamente, assim, a gente percebe que, como sociedade, a gente está muito mesmo... a gente está vivendo esse déficit, né, de um letramento visual há muito tempo, né, por questões históricas, enfim, por uma série de questões. E nessa pandemia, também ficou muito claro a função desse receptáculo aí, que é o caderno, né, que é o caderno, o desenho como casa, que definitivamente é o lugar do sonho. Né? A casa e o desenho. É o espaço que a gente tem para o sonho mesmo, assim, para exercitar o sonho, para lidar com o imprevisto, para tocar o focinho do mistério, como o Fernando trouxe aí, né? Assim, lidar com esse fato estranho, esse enfrentamento do porvir, e tudo isso traz uma dimensão humana que talvez outras áreas do conhecimento não nos ofereçam, né? Dessa mediação do indivíduo com a sociedade, com a realidade. Então, assim, tem um valor para mim assim que é incomensurável, um projeto como esse, tocado com esse cuidado que a gente viu aí ao longo de um mês, e que me enche de orgulho de estar aqui. Né? Então, era um pouco isso que eu queria falar agora. Muito legal, Fabrício. Sabe que eu acho que quando a Ana falou, a Laura, enfim, eu acho que o acolhimento, né, ele é algo que a Estela disse também, né, que é o que está faltando hoje, né, a gente acolher. É difícil você acolher alguém que pensa diferente de você, né? É difícil você trazer um inimigo para sua casa, mas de fato, né? Quem que contou que no deserto a cultura do beduína, quando tem alguém passando necessidade, pode ser até um inimigo, mas você acolhe e deixa ele dormir, dá comida, oferece até a sua mulher para esquentá-lo, mesmo que no dia seguinte você vá atrás dele e dá uma espadada nas costas. Né? E é interessante essa humanidade, né, de você acolher, independente de qualquer coisa. Né? Então, eu fico pensando que o que a gente viveu de sentimento mesmo, né, é uma coisa simples, né? A gente
conheci alguns, e mais, outros menos, desse grupo, né? E o acolhimento, ele traz uma liberdade da gente ser quem a gente é, né? Porque o que mais acontece é que a gente vive, geralmente, um pouco na defensiva, e isso faz com que a gente se afaste da gente. E num ambiente que você está se sentindo bem, né, acolhido, você é mais livre, né? Então, eu tive esse sentimento com vocês nesses dias, né, que eu podia me despir da minha autocensura e colocar as loucuras todas na roda. E eu acho que compartilhar aquilo que a gente tem de íntimo é muito especial, porque geralmente a gente fica com as nossas intimidades para a gente mesmo, né? Eu acho que esse para mim, foi das coisas mais preciosas dos nossos encontros. O Fernando, você sabe que essa coisa de compartilhar, essa coisa íntima, para que eu peguei o caderno, assim, eu pensei nisso, eu falei, gente, enfim, assim, para mim, assim, os meus cadernos são sempre fechados, eles são meus, todos organizadinhos, às vezes eu tiro, quando, assim, meio que eu não sei o que fazer, eu tô meio perdidona, assim, eu começo a limpar, aí eu tiro da minha gaveta, limpo, olho os cadernos, aí eu falei, gente, que coisa rica que é, né, assim, o desenho que é do caderno, como a gente está comentando isso, que coisa rica que é, porque é genuíno mesmo, né, a gente quando está ali escrevendo, é o que passou pela tua cabeça e você soltou ali. Esse caderno que eu mostrei para falar um pouco do desenho foi sobre um prédio que eu passava, eu pegava ônibus e eu vi ele crescendo, ele sendo construído. Então, eu desenhava rapidinho num caderno grande, enfim, arrumei um caderno grande para andar no ônibus, aquela pessoa bem prática. E aí eu desenhava rapidinho, assim, só uns trechos. E eu vi esse prédio crescer, eu observei, porque eu passei, eu acho que ao longo de um ano, acho que eu fui fazer trabalho de aparelho, coisa de dente, né? Acho que tratamento de dente. E aí eu fazia esses desenhos rapidinhos. Então eu falei, nossa, que interessante, eu estou vendo o prédio ser construído e no meu caderno eu estou desenhando cada vez menos, porque eu comecei a fazer super detalhes, depois eu fui soltando o desenho. Então, é gostoso da gente observar, né? Se você parar para prestar atenção num caderno de um artista, ele vai contar muita coisa, né? Só com as imagens, né? Essa coisa a gente conta muito só com a imagem, né? Então, acho que é isso. É muito legal isso que você está falando, Ana, porque um desenho é um campo anarquista também, né? No desenho você pode misturar a imagem que você está vendo do ônibus com a lista do supermercado, né? Um caderno tem esse espaço com a medida da pia que você quer colocar, com um lembrete para não esquecer alguma coisa. E acho que eu fiquei pensando muito numa coisa também esses dias, que eu estava conversando com uma amiga que me falou, que é professora, e me falou que ela gosta muito do momento que as crianças estão fazendo caligrafia. E a gente ficou conversando, ela falando, mas será que é uma coisa mecânica? E eu estava falando para ela que eu acho que não, que é justamente essa coisa artesanal, como isso que a gente tem feito, né? Essa conversa artesanal. E o caderno, de certa maneira, também é isso, tem uma coisa do artesão no sentido daquele que vai fazendo com a mão, às vezes com intensidades diversas, às vezes mais agressivo, às vezes mais despachado, às vezes com mais delicadeza, né? Então, eu acho que esse campo de liberdade é uma coisa que a gente está precisando muito garantir e praticar, né? Praticar entre nós e com as pessoas, né? Eu dei uma aula hoje à tarde para um grupo de professoras e a gente estava contando algumas narrativas. E como, quando as pessoas contam as suas narrativas, elas ficam tão cheias de energia, elas ficam tão acesas, porque, na verdade, as nossas narrativas
talvez seja um tesouro, o maior tesouro que a gente tenha, né? Que são as coisas que a gente viveu. E é bonito isso, né? Você contar do ônibus, a Laura plantar sementes no taco, o Fernando se relacionar com sonhos, esses cadernos do Fabrício que são... que revela, né? São revelações, né? Revelações. A gente entra nas portas e entra no beduíno e é uma coisa. E são muitos tipos de narrativa, né? E acho que essas narrativas, elas nos enchem de vitalidade. Você tem espaço para narrar e espaço de ouvir o outro e o outro te ouvir, né? São coisas muito simples, mas muito revolucionárias. Ô, Estela, tem uma coisa que, só para complementar, que você está falando de você, né? Que, como eu acompanhei o seu trabalho por uma questão de eu ser o seu marido e estar aqui do seu lado, aquelas fotos quando você abre, tem que falar, senão parece que eu estou invadindo a casa dela, né? Nada mal também, né? Deixa você invadir, eu estou deixando fácil hoje. Então, eu queria falar só do seu vídeo, que quando você pega, você está falando do campo anarquista do desenho, eu acho que quando você pega aquela foto das suas avós, e aí o desenho que você cria é uma narrativa que você começa a contar, e de repente você chama o seu companheiro da música, que é o Léo, que é o seu filho, para tocar piano, para trazer a experiência da narrativa, levar para um outro lugar, né? E aí eu escrevi aqui também 2 linhas sobre esse trabalho seu, eu vou compartilhar com vocês. Tá. Estela desmanchou um enorme bordado das memórias de suas casas de origem e refez as costuras das lembranças. Com gravetos do quintal de sua ancestralidade, ela reescreveu com fragmentos vivos, permeados por afetos, gostos e odores. No sentido assim, que o desenho que você fez, eu vejo como desenho, né? É uma linha que leva para o seu bordado mesmo, né? Que você desfaz um bordado e refaz, mas você refaz junto com a gente. Então é muito legal, porque a gente sente o gosto da carne pálida, a mulher que nunca beijou, que é isso, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu comecei a chorar, né? Porque, porra, como você, né, passa a vida sem beijar alguém? E tudo isso é um desenho anárquico, né? Porque você está costurando. A costura é um desenho, né? A própria textura, né? Vem de tecer, né? Então, enfim, só para... É bonito isso que você está falando, porque acho que a narrativa ela também vai fazendo uns desenhos, e eu fico pensando nesse nosso trabalho político da memória também, né? O quanto as mulheres na nossa sociedade foram muito reprimidas, e isso está na nossa história também, né? Eu acho que não é linear, é complexo, essas mulheres também tiveram outras alegrias, viveram outras coisas, mas tem uma coisa nessa história desse país colonialista, machista, tem uma questão. Então, acho que quando a gente trata de desenho de casa, e trata de narrativa, e trata de deriva, e trata de fabulação, a gente dá uma sacudida em valores que nos constituem, que nem sempre são bons, né? Que às vezes são valores duros, assim, de uma sociedade que tem também uma crueldade com as pessoas. E acho que a gente reinventar o passado é uma coisa muito poderosa, né? Eu sempre tenho um sonho de fazer um romance, um dia eu vou fazer, vocês vão ver, sobre essas tias terem uma vida escondida, que ninguém sabe, e que elas fazem coisas muito malucas. Uau! Gostei, hein? Fabrício, você ia falar alguma coisa, não ia? Eu ia, Fê, porque eu achei genial que a Estela trouxe antes também, depois de sua fala muito linda aí, você trazendo leituras críticas aí, então acho que está impressionando a todos, porque você não tinha revelado esses textos até então, você se estava escondendo, né, na manga,
Mas acho que a Estela ela fez um enlace que eu estava pensando aqui desde da Laura com a Ana, e ela trouxe essa coisa desse espaço anarquista, subversivo, né, digamos assim, mas que eu anotei uma coisa que também que é um pouco tem a ver com esse pensamento acerca da casa, né, como um espaço que condensa tempo e memória, né, e assim como o caderno, que também pode ser uma casa, né, que pode nos abrigar e ser habitado, né, e sendo móvel e cinético também, que eu acho que é um dos poderes do caderno, quer dizer, que tem a ver com o que a Estela trouxe, assim, você pode revisitar a sua história, né, você vai para frente, você vai para trás. E o melhor de tudo, né, porque se configura também como aí que a Ana trouxe, assim, dos trajetos dela de ônibus, e pensando também nessa intimidade tremenda aí que a Laura mostrou nos cadernos, que é uma zona independente, né? Uma zona independente para uma prática autônoma. Acho que todo ser humano devia cultivar, né? Uma prática autônoma, uma prática para si. E o caderno se configurando também como essa ação subversiva não vigiada, né? Porque não tem Wi-Fi no caderninho. Então, com certeza é um espaço de independência, com certeza é um espaço para livre manifestação, né? Totalmente despudorado. E a gente já está no momento, em 2021, a gente já entendeu que a gente está o tempo todo, né, recebendo contorno, sendo vigiado, assumindo aí uma produção de conteúdo em plataformas prontas, e o desenho, o caderno e o desenho, né, não tem nada mais independente, né, do que ter sua própria plataforma de interação. Então, eu acho que isso é muito bonito também. E a casa também é esse tipo de espaço, né? Quer dizer, ela está dentro da sociedade, ela está dentro do corpo da cidade, mas ela é a sua casa, né? Seja ela qual for. Uhum. Eu fiquei pensando, Fabrício, vou puxar o fio aqui. Eu acho que os seus cadernos, Fabrício, quando você abriu seus cadernos para a gente, que é esse lugar não vigiado e muito íntimo, mas que ao mesmo tempo a gente se propôs compartilhar, eu acho que a gente foi acordando coletivamente essas memórias, né? E foram se revelando muitas vozes. Eu fico pensando quantas vozes tem dentro da gente, em cada um desses escritos, desde a lista do supermercado, até a poesia, até um desabafo de uma angústia, a tentativa de elaborar algo, um sonho que às vezes, pensando no que o Fê estava falando, às vezes o inimigo vem no sonho, né? E você não tem como controlar. E aí, como é que você faz? Qual é a voz que aparece ali naquele sonho? E aí também fiquei pensando, ao mesmo tempo, nas vozes silenciadas das tias. Que talvez a gente tivesse, né, Estela? Você foi trazendo a memória viva dessa relação com elas, delas serem muito silenciosas, mas elas também tinham muitas vozes que as habitavam, né? E aí eu fico pensando na potência dessas vozes silenciadas e aonde nessa casa iam ficando esses vestígios, esses indícios dessas falas, se era... Porque, sei lá, elas rezavam alto, né? Eu imagino. Será que elas falavam alto e as paredes daquelas casas testemunhavam coisas que talvez fossem cadernos abertos, né? Pensando nessa relação da casa e do caderno. Eu acho que as casas são um pouco cadernos abertos, né? Porque todo mundo fala sozinho quando está em casa ou quando está dentro do seu caderno escrevendo para si, né? Então, aberto para dentro, né? Aberto para dentro. E eu fico pensando, o que acontece nos cadernos abertos para dentro deles mesmos, Ana? Tipo, quando o Fabrício abriu a primeira página, que era o ventilador, com os cabelos ao vento, que eu nem tinha... Foi a primeira vez que eu senti o vento daquele caderno. Foi uma revelação, ele abriu a porta. Revelou. Aí eu falei, gente, imagina o que esse ventilador e essa pessoa ficam fazendo enquanto esse caderno está fechado. Talvez esse vento nunca pare,
Ou ele só funciona o ventilador quando o Fabrício abre o caderno e areja todas as nossas gavetas? E ele risca com a caneta, né? E ele risca com a caneta e funciona o ventilador? Exato. Tipo, dá corda no ventilador com a bique, né? Sei lá. É sismógrafo, não é, Fabrício? Você falou uma coisa que eu amei. É sismógrafo. Sismógrafo. Eu amei. Eu quero anotar. Eu acho que tem que ser o nome da nossa exposição. Eu acho que tem que ser sismógrafo identitário. Mas, sabe o que eu lembrei também quando você fala isso? Quero contar um segredo depois, tá, Estela? Depois de você. Eu queria falar só que eu lembrei de uns livros que a Lau fez com a Renata Cruz, que são os livros que vão brotando coisas de dentro, Lau. Então, eu acho que tanto acontecem coisas para dentro, né, da imaginação, dos livros, como podem brotar coisas para fora. De repente, o vento começar a sair de dentro desses cadernos do Fabrício e tomar conta Sismógrafo identitário. Você sabe que a gente conversando sobre essa coisa aí dos segredos dessas casas que são abertas para dentro, né? Porque ela não pode abrir para fora, né? Na verdade, ninguém sabe o que passa dentro da casa de ninguém. Só a gente sabe. Então, ela é aberta para dentro, né? Eu vou contar um segredo para vocês, quer dizer, parte do segredo. Essa coisa de desenho sem intimidade, parará. Sabe esses trabalhos que eu mostrei, que eram com a borboleta metalizada, que tinha o casulo? Esses desenhos, atrás deles tem umas frases. Eu escrevo, o texto, a escrita também é desenho para mim. Né? Então, quando eu escrevo, eu também estou pensando um desenho, desenhando, sei lá. Então, atrás fica escrito. E quando você olha pessoalmente o desenho, você só vê alguns escritinhos. Tanto que, quando eu fui expor, a pessoa falou assim para mim, mas tem alguma coisa escrita, Ana? Tem que abrir? Eu falei, não, é para ficar atrás. Não, mas aí não vai dar para ler. Eu falei, então, mas não é para ler. Então, é a coisa de... não é para ler, ele está escrito, é um segredo, né? Talvez, se alguém tiver esse desenho, se tiver curiosidade, mas não é para abrir, né? Mas se for da pessoa, ela pode abrir, ela faz o que ela quiser, inclusive. Mas a ideia de ter esse texto que não se revela, né? Eu revelei uma imagem e tem um texto que é um desenho que não é para ser revelado. É meio isso que a Laura está falando da casa aberta para dentro. Eu acho que eu também trazer uma coisinha, que essa ideia da casa aberta para dentro, ela é uma franqueza também, né? Assim, é uma coisa que a gente percebe, acho que todos nós aqui já vivenciamos isso, assim, participando de outros projetos, ou mesmo trabalhando, atuando na rua, e nos contextos mais diversos, que quando você vê alguém desenhando, ou quando você se depara com alguém desenhando, é como se houvesse uma redoma nessa pessoa, né? Tamanha é a fragilidade, a disponibilidade, a franqueza com qual ela está se expondo ali, interagindo com o mundo. Então, é sempre um ato pacificador, né? Você vê alguém desenhando, assim, porque a pessoa está totalmente desarmada, como se ela estivesse num transe ali, conectada com o desenho, e isso é também um grande valor. É também um grande valor, assim, de humanização, assim, porque eu acho que a gente se reconhece no outro sempre que vê alguém desenhando. Porque é uma prática tão ontológica, como o Fernando trouxe, né? Quer dizer, antes de qualquer som gutural, a gente já estava desenhando. Então, eu acho que tem algo ali que nos move, que mexe com a gente, que está no desenho, e isso é identificado por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É engraçado que você falou esse negócio
dessa aura, né, dessa redoma da pessoa que está desenhando, eu acho que tem uma coisa de pausa, e no mundo que tem um ritmo, nesse momento do mundo ainda, né, tão acelerado, que tem como uma sentença de um ritmo acelerado que todo mundo vai tendo e tem expectativa de que você tenha também, né, da prontidão da entrega, não tem um cozimento em fogo baixo nesse mundo que a gente está vivendo. É tudo na chapa, né, tudo rápido. Então, não tem uma coisa de ficar aquela comidinha no fogo baixo. Ardido, né? É ardido, né? É ardido. E aí eu fico pensando nas rupturas, né? E fico pensando no trabalho do Fernando, né? Quando ele quebra um cristal com uma pedra e o desenho que aquilo faz é a ruptura, que até uma explosão, ela é uma quebra de ritmo, né? Então, eu acho que quando você fala da pessoa desenhando, tem aí uma quebra de ritmo, uma quebra de um ritmo cotidiano, talvez já dado por uma sociedade que tem expectativa que você haja de determinada maneira, por um ritmo de se ouvir, de ouvir aquilo que te move, de causar explosões fora de você para não serem dentro de você, de plantar a casa, de ter lá o cultivo dos tacos na sala, de dar bola, de dar tempo a essas movências que são tão nevrálgicas para nós e que às vezes a gente não se dá tempo, né? Uma boa prosa é um florescimento, né? Você parar para conversar com alguém, parar para ouvir, é um tipo de desenho, é um tipo de desenho oral que não tem um registro físico, mas que tem um registro auditivo, um registro de afeto, né? De intervenção, né? Uma conversa é uma intervenção. Então, acho que a gente fez esses movimentos desenhadores e às vezes explosivos, às vezes com muita emoção, às vezes a gente ficava muito mexido todos com conversas, porque é isso, desde o primeiro momento a Ana trouxe essa ideia da intimidade e acho que foi de fato uma revelação de várias intimidades nossas, assim, né? Então, acho que tem aí uma quebra mesmo, uma quebra. E acho que o jeito como o Gregório e a Carol e a equipe toda pensou isso, pensou esse festival, pensou esse momento da gente se encontrar, da gente conversar, da gente se organizar como a gente quisesse, o número de pessoas que a gente achasse bom, foi muito bom porque a gente foi sendo movido pelo processo, que não é assim normalmente. Normalmente a encomenda é: eu estou te fazendo uma proposta, você me entrega, você me faz essa entrega. Aqui não. Eu estou te fazendo uma proposta, você começa a andar e vai andando, e a entrega vai ser o resultado desse encontro, desse andar. Isso é um negócio que não existe, gente. Isso aí é um presente que nós ganhamos e que eu acho que a gente precisa continuar nessa movência na nossa vida. Quer dizer, acho que todos nós já temos isso, mas às vezes a gente é atropelado pelo cotidiano, né? Então, acho que faz parte do resistir, dar esse tempo a si, né? Esse tempo ao outro, esse tempo da escuta. Eu estou impressionada que agora tem um negócio, não sei se eu falei isso com vocês, tem um negocinho no WhatsApp que você acelera a pessoa com o recado. Eu vi. E a pessoa fica falando... Uma loucura! Aí, às vezes, sem querer, eu clico e fica lá a pessoa falando bem rápido, e aí eu fico pensando nisso, falando, gente, esse tempo da conversa é um tempo que está se perdendo, porque agora até o recado se acelera para ouvir mais rápido. Estela, acho que a gente vai ter que conduzir para o fechamento, que eu estou vendo aqui pelas mensagens que o nosso horário já está chegando ao fim, infelizmente. Fernando, deixa eu só finalizar com o final das suas fotos, a Estela começou a falar de quebrar os vidros, e no final você junta tudo, né? E sai da foto para o desenho, pintura. Eu senti que
Eu senti que eu estava na cozinha e o copo caiu, e eu tomei um susto e eu já vi a imagem dentro da minha casa voltando o copo, pluf, como se a gente se despedaçou e depois a gente se juntou. Foi muito bacana, porque eu me lembrei da nossa conversa, justamente quando você estava falando, né, desse processo. Foi lindo esse final, né? E ele voltou. Mesmo. E não foi como se você estivesse voltando um filme ou voltando a série. Foi uma coisa de se constituir, né? Desfragmentou e ele se constituiu, ele não simplesmente voltou. Eu achei, ficou lindo. É isso. Legal essa sua fala, Ana. Eu queria chamar o Greg e a Carol, porque realmente nós precisamos acabar, mas eu queria muito que eles estivessem aqui com a gente para a gente se despedir, agradecer. Ei, Carol! Gente, já voltei, vamos chamando o Gregório também, mas eu já vou, assim, agradecendo e falando para vocês o quanto eu fiquei feliz de poder compartilhar essas conversas que eu tive o privilégio de ouvir, né, de estar com vocês ao longo desse mês. Estou muito feliz que agora um monte de gente viu exatamente do que se trata, né, de como é gostosa essa conversa. E assim, Estela, eu vou ficar para sempre com essa sua frase, né? Que uma boa prosa é um tipo de desenho. E o quanto que essa conversa, o quanto que esse compartilhamento é um ato político, né? Porque essa exposição de todos vocês, todos nós aqui ao longo desse mês, aqui nessa conversa, cada um trazendo, né, o seu caderninho ali, o que tem de mais íntimo, e colocando na mesa. Meu Deus, se toda conversa, se todo diálogo fosse assim, o mundo ia ser outro mesmo, né? Então, eu só tenho muito a agradecer a vocês, foi um privilégio, eu estou muito feliz da gente ter conseguido compartilhar isso com um monte de gente. Gregório. No final, a gente já estava na sala, né, Carol? Já estava tendo o mesmo tipo de conversa que a gente tinha nas sextas-feiras de manhã. Exatamente. Sim, eu gostei muito, fiquei muito feliz, assim, boa parte, né, do que vocês apresentaram nos primeiros 2 módulos, né, núcleos da apresentação, eu não acompanhei, né, o processo de construção disso, né, então peguei essa parte que eu não tinha visto ainda e pude voltar, né, ter a sensação do nosso primeiro encontro, que foi muito gostoso, né, assim, então, o que eu tô sentindo agora, assim, no fim, é essa mesma alegria daquele encontro, assim, né, da mesma recepção, é como se a gente tivesse voltado agora, no fim do festival, àquela mesma sala, né. O copo de novo. É o copo retornando, depois da explosão, super. Muito impressionado, assim, queria falar muito mais com vocês, espero muito que a gente possa continuar essas conversas incríveis. Sim, obrigado. Agradeço muito. Fiquei muito pensando assim... A gente já tem planos, Greg, para todos nós juntos. Não vai ser tão simples se livrar de nós, hein? É sismógrafo o quê, Fabrício? Identitário, né? Identitário, isso mesmo. A gente achar algo melhor. Não. Sim, muito bom. Muito obrigada, viu, Greg, Carol, obrigada, Janaína, obrigada também o Fabrício, a Laura, o Virgílio, o Marcelo, o Wallace, a Ana Paula, o Fernando. Puxa, gente, obrigada a todo mundo. Valeu, foi maravilhoso. Uau. Foi uma festa na pandemia, isso é uma revolução já. Viva! Muito obrigada, gente. Eu ouro, também quero agradecer. É ouro! É ouro! Viva, gente. Viva! Beijo. Maravilha, queridos. Até já. Tchau. Beijão. Boa noite. Beijo, boa noite. Amor.